Aleluia. Declare: poderoso, nunca falhará. Maravilhoso Deus, mais que buscamos, mais que pedimos, grandes coisas faz. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Uma chance igual a essa. Tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne. Tua vontade, oh doce Espírito, Jesus, eu quero nascer, oh meu Senhor, eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, Senhor, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Gênesis capítulo 5, verso 21. E viveu Enoque 65 anos e gerou Metusalém. E andou Enoque com Deus depois que gerou a Metusalém 300 anos. E gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. Verso 24. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Andou Enoque com Deus, e diz, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Amém? Você pode ler juntos esse verso que está projetado, está aí na sua Bíblia também. Vamos ler juntos, vamos lá? Mais uma vez. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si. Pai, nós queremos te louvar nesse momento tão gostoso que nós estamos tendo com a tua igreja, de nós podemos, Senhor, estar juntos da tua presença e andar perto de ti. Ó Pai, nós pedimos que o teu Santo Espírito possa encher o nosso coração e alegrar a nossa vida, Pai. Também que ao terminar esse momento de abrir a tua palavra, nós sejamos mais enriquecidos, andemos mais perto, mais junto de ti, e que haja algum milagre extraordinário acontecendo na vida de cada um de nós. Nós pedimos que os teus anjos estejam aqui e que eles ocupem esse lugar, e que nós possamos ser ungidos e abençoados pela tua mão poderosa. Pai, nós pedimos que coisas sobrenaturais aconteçam aqui, agora que abrimos a tua palavra, e que seja tão poderoso, Pai, que transforme a nossa vida em alguém parecido com Enoque.
em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar, querido, um momentinho. Deus te abençoe. Essa madrugada, eu não sei se, eu acredito que já aconteceu com quase todos, se não com todos, que tem madrugada, parece que você não dorme de jeito nenhum. Essa madrugada para mim foi mais ou menos assim. Eu tentava dormir, não dormia, não conseguia ver a Gelly descansando, e eu tentava pegar no sono, embalar com ela, queria pegar uma carona, mas não estava conseguindo. E lá no meio da madrugada eu achei melhor me levantar para me lembrar de algumas coisas, já que não estava conseguindo dormir. E aí começou a vir no meu coração esses momentos tão gostosos que a gente passa com o Senhor, e que no caso Enoque passou com o Senhor, de andar com Deus. Comecei a meditar sobre isso e abri meu coração, e no meio da madrugada eu comecei a chorar diante do Senhor, de ver a beleza do texto, e como ele é rico de nos mostrar como que Enoque andava com Deus, como ele conversava com Deus, como ele caminhava com Deus, como ele fazia as coisas com Deus. A verdade, eu acredito que eu e você somos tentados a ter uma visão não muito acertada do que é uma vida andando com Deus. Se você abre a palavra de Deus, por exemplo, bem no início da Bíblia, você encontra duas pessoas, uma chamada Caim e outra chamada Abel. A Bíblia fala que Abel era um homem que, segundo o coração de Deus, ele foi, ofertou, segundo o seu melhor. E Caim foi e ofertou alguma coisa que Deus não tinha pedido, não tinha ordenado. E a Bíblia diz que Caim não agradou o coração de Deus. Porém, a Bíblia fala também que Abel foi morto pelo seu irmão Caim. E Caim então se tornou um homicida, o primeiro homicida da Bíblia. Mas a Caim é dito que ele formou família e ele também construiu uma cidade. E se nós formos olhar para o campo nosso de bênção, o que achamos que é alguém abençoado, talvez você diria, Caim foi muito mais abençoado do que Abel, não é verdade? Porque afinal de contas, Caim construiu uma cidade, afinal de contas, ele construiu uma família. Mas a Bíblia diz que Caim não agradou o coração de Deus. E apesar de Abel ter sido morto pelo seu próprio irmão, a Bíblia fala várias vezes que Abel agradou o coração de Deus. Então, eu comecei a pensar que esse mundo inverte bastante os valores daquilo que realmente agrada o coração de Deus e daquilo que não agrada. Porque se eu e você falássemos que alguém fundou uma cidade, talvez nós diríamos, uau, essa pessoa é muito famosa. Mas a pergunta é, aos olhos de quem? Aos olhos de quem essa pessoa é realmente famosa? Eu fico imaginando que os critérios da conquista do mundo e de Deus, eles são diferentes. Os critérios que você encontra no mundo sobre ser alguém de sucesso, de fama e alguém famoso ao coração de Deus são completamente diferentes. Olha o que a Bíblia fala, por exemplo, em Provérbios 16, 32. Diz, olha só, melhor é o que domina o seu espírito do que aquele que toma uma cidade. Eu vou repetir, melhor é aquele que domina o seu espírito do que aquele que conquista uma cidade. Vou repetir, melhor é aquele que domina o seu espírito do que aquele que domina uma cidade. Para Deus, um homem que domina o seu espírito é melhor do que um homem que conquista uma cidade. E aí você fica olhando para isso e vê como que Deus vê, por exemplo, quando Jesus mesmo diz que o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Novamente nós deparamos que o conceito de Deus, de ganhar o mundo inteiro, para Deus não vale muita coisa, e que a tua alma vale mais do que o mundo inteiro para Deus. Quando você, por exemplo, vê até a biografia de Jesus Cristo, que talvez para muitos, se você olhar para Jesus, ele seria o que nós chamamos de loser, alguém perdedor,
alguém que galgou bastante coisa lá no final, acabou morrendo numa cruz do Calvário, e você não dava valor nenhum para Jesus, talvez muita gente não daria valor nenhum ao Senhor Jesus, chamaria ele de perdedor, não é? Alguém que batalhou, lutou por mim, por você, mas que no final morreu numa cruz do Calvário, cuspido, espancado, não é? Xingado pela sua nação. E alguém diz, ele foi vencedor? Talvez a nossa definição seria, não, ele foi medíocre, ele foi alguém que perdeu, mas para os olhos de Deus, não há alguém mais vencedor do que o Senhor Jesus Cristo. Em Hebreus 11, quando você vê a galeria da fé, me chamou a atenção essa madrugada, um dos textos que diz assim, 11:37, diz, eles foram apedrejados, foram cerrados, foram tentados, foram mortos, e a palavra de Deus diz que andaram vestidos de pele, mas o verso 38 diz, esses homens dos quais o mundo não era digno. Então, para o mundo, esses homens que foram apedrejados, espancados, mortos por amor de Deus, não significa muita coisa, mas aos olhos de Deus, eles significam muita coisa. Fico imaginando Moisés, que trocou toda a glória do Egito para andar com o povo em meio ao deserto, para os olhos de Deus, ele cumpriu o propósito do Senhor. Largou o ser príncipe, largou a ser, entre aspas, filho de Faraó, para andar com o povo no deserto, mas Deus disse, sim, ele fez a minha vontade. Ele é um homem segundo o meu coração, ele é uma pessoa que agradou o meu coração. Isso é tão impressionante para nós, não é? Porque na verdade, não é, a mediocridade que a gente chama, é aquela pessoa que não conquista coisas na vida. Medíocre é aquela pessoa comum. A grande pergunta para nós é a critério de quem que somos ou não medíocres ou abençoados. Talvez a palavra de Deus, e com certeza é isso, a palavra de Deus coloca para nós, louvado seja Deus por isso, que não é medíocre, mas é feliz, é abençoado, é próspero, a pessoa que anda com Deus, porque Deus é algo maior do que todas as coisas. É nesse sentido que Enoque se torna para nós um grande exemplo. Porque se você procurar na Bíblia as grandes realizações de Enoque, o que ele construiu, o prédio que ele fez, as coisas que ele pôde deixar, você não encontra. Se você procurar na Bíblia qual foi a cidade que Enoque edificou, ou seus filhos famosos em guerra, ou qualquer coisa assim, também você não acha. Nós estamos achando na Bíblia um exemplo, e talvez dos poucos, de homens que a Bíblia afirma que andaram com Deus. No livro de Judas, por exemplo, resumindo a história de Enoque, diz que Enoque foi um profeta da sua época. Poucos versículos nós encontramos sobre Enoque, apenas 18 e muitos repetitivos, alguns não tendo nenhum dado maior de Enoque. Mas desses versículos, Judas diz que ele foi um profeta e que no meio da sua geração ele afirmava a palavra de Deus e dizia o que estava certo e o que estava errado. A palavra de Deus diz em Judas, versos 14 e 15, que ele deu uma palavra de juízo à sua geração. Isso significa para nós, para mim e para você, que ser um cristão que anda junto com Deus é andar na contramão, na correnteza ao contrário. É você buscar subir quando todo mundo está descendo ao contrário do seu caminho. Em Hebreus 11, versos 5 e 6, diz que ele agradou o coração de Deus porque ele creu. Ele creu em Deus. Então, eu quero dizer para você que crê aqui essa noite, para você que crê em Deus aqui essa noite, que crer em Deus é um dos maiores, se não o maior privilégio que alguém pode ter na face dessa terra. Crer em Deus é uma das maiores bênçãos que alguém pode ter na face dessa terra. Crer em Deus. Deus disse que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, na verdade, eu quero dizer que ele foi também citado na genealogia de Jesus. Então, temos 3 fatos importantes. Ele fez parte da genealogia de Jesus, creu em Deus e nadou na contramão
Aleluia. 3 fatos importantes de um homem que anda com Deus. Ele faz parte da história de Jesus Cristo. Ele faz parte da família de Deus. Ele anda e nada na contramão. E ele, de verdade, ele pode então andar dizendo: eu creio em Deus. Aleluia. Essas 3 coisas fazem um homem que anda com Deus. A verdade, Enoque não viveu muito. A Bíblia diz que ele viveu 365 anos. Aí você diz: pastor, 365 é muito grande. É porque você não sabe que o pai dele, Jared, viveu 962. E seu filho, Matusalém, viveu 969 anos. Então ele viveu pouco. E quando ele era jovem, Deus o tomou para si. 365 dias, 65 anos. Eu fiquei imaginando se esses 365 talvez não tenham uma lembrança dos nossos 365 dias que nós devemos andar com Deus. Eu fico olhando sobre isso e Enoque me chama a atenção, não pelos seus grandes feitos, não porque ele foi um dos maiores profetas com grandes capítulos. É interessante, a Bíblia não afirma, preste atenção, nenhum benefício, a não ser que Deus o tomou, que é um grande benefício, mas nenhum benefício de que ele tenha andado com Deus. Por exemplo, a Bíblia não diz: Enoque tinha o carro do ano porque ele andava com Deus. A Bíblia não diz: Enoque era uma pessoa próspera com 120 filhos porque ele andava com Deus. Não diz. Ele construiu 5 cidades porque ele andava com Deus. Não dá nenhum lucro financeiro. Mas a Bíblia fala uma coisa extremamente importante. A Bíblia diz que ele andava tão pertinho de Deus que Deus para si o tomou. E eu quero dizer glória a Deus para isso. Porque nessa noite, quando eu estava meditando, eu comecei a louvar a Deus pelo fato de crer em Deus nessa geração tão corrupta e de as coisas tão erradas que a gente vê. De termos jovens que estão se consagrando, que hoje estão lá descansando lá na sua caravana. Adultos e famílias que creem em Deus e que andam com Deus, e que buscam a presença de Deus, e que podem dizer: glória a Deus, o Senhor é o Deus da minha casa, o Senhor é o Deus da minha família, o Senhor é o Deus da minha geração. Glória a Deus por isso. De homens à sua casa que abrem a Bíblia, de mulheres que glorificam o Senhor, que pode dizer glória a Deus no meio de uma geração de iPod, iPad, e que não pode nada. Estamos entrando na era da tecnologia e achamos que isso funciona às vezes também para as coisas do relacionamento com Deus. O que sinto em dizer que Enoque, para mim, ele me ensina que quando alguém anda com Deus, isso merece um ponto final. Diga assim comigo: ponto final. Diga forte, diga ponto final. Quando alguém anda com Deus, isso merece um ponto final. Não precisa, olha, você anda com Deus, então por isso você tem um carro novo. Você anda com Deus, então você constrói uma cidade. Você anda com Deus, então você... Não. Não há nenhum momento da Bíblia que a Bíblia descreve Enoque fazendo uma lista de petições. Parece que para Enoque andar com Deus já era bom demais. Parece que para Enoque andar com Deus já era bom demais. Você não vê Enoque fazer pedido nenhum para Deus. Parece que vejo os filhos de Enoque dizendo: mamãe, onde está papai? Foi andar com Deus aí. Você viu o pai? Eu vi, ele estava lá conversando com Deus, apontando para o passarinho, estava lá falando com Deus, conversando com Deus, andando com Deus, dialogando com Deus, trabalhando as coisas com Deus, no serviço com Deus, em casa com Deus, andando pela rua com Deus, com a bênção com Deus, sem bênção com Deus, tendo carro novo com Deus, sem carro novo com Deus. Enoque andava com Deus. Não há nenhum versículo bíblico que nos mostra outra situação. Parece que Enoque tinha um fim nisso mesmo. Olha, eu vou andar com Deus e o restante para mim eu vejo depois.
O ponto final. É tão maravilhoso isso, que nós não precisamos de um para quê. Talvez alguém pergunte, para que você anda com Deus? É verdade? Talvez alguém pergunte para você, por que você anda com Deus? Para que você anda com Deus? Mas não tem para quê. Eu simplesmente ando com Deus. Na bênção, ando com Deus. Na luta, ando com Deus. No vamos ver do meu serviço, eu estou com Deus. Dirigindo o meu carro, eu estou com Deus. Falando por ali, eu estou com Deus. Andando com Deus na minha vida. Eu fico imaginando, querido, que Deus não é um meio de nós alcançarmos as nossas bênçãos. Deus é o ponto final. Deus não é o meio de você conseguir uma casa nova. Ele é o ponto final. Ele, independente da sua casa, é o motivo pelo qual eu quero andar com Deus até o final da minha vida. Ele é o ponto final. Se eu chegar a andar com Deus, se eu tenho casa ou carro, isso é secundário. Porque o que eu mais quero é andar com Deus. Eu acho tão lindo Jesus de Nazaré, quando nos seus momentos de orações, a Bíblia fala, que os discípulos chegaram para ele correndo, dizendo, Senhor, ensina-nos a orar. Eu acho tão linda essa passagem, porque me faz lembrar que quem anda com Deus, desperta nos outros a vontade de andar com Deus também. Olha que foram raros momentos no meu ministério, e isso pode ser constrangedor talvez a todos nós que andamos com Deus, que alguém chegou para mim na porta e diz, eu já vim comentar várias coisas, por exemplo, pastor, que palavra maravilhosa, pastor, vim te dar um abraço, mas prometo para você que os momentos mais gostosos são aqueles que quando alguém vê você fazer algo com o Senhor de comunhão, diz, pastor, ensina-me também a fazer isso. Jesus, chegaram para ele e falaram, Senhor, ensina-me a orar, porque o Senhor ora com tanto gosto com Deus que me deu água na boca, só de te ver orar, só de te ver andando com Deus, me deu vontade de andar com Deus também. Senhor, ensina-me a orar. Será que a gente não percebe a diferença daqueles que andam com Deus e daqueles que não andam com Deus? Será que a gente não percebe a diferença daqueles que estão na igreja e andam com Deus, daqueles que estão e não andam com Deus? Será que a gente não vê também o rosto brilhar daqueles que andam com Deus e daqueles que não andam com Deus? Quando eu estava pensando que esse é o último sermão que nós estamos tendo nesse ano, eu comecei a pensar que a gente não precisa esperar o ano de 2014 para começar a andar com Deus. Nós podemos começar a andar com Deus em 2013. Posso escutar um amém? Vocês estão aí, não? Vocês estão aí? Está pegando muito fundo aí no coração, não? Posso escutar um amém? Posso escutar um glória a Deus? Será que Deus não está falando para nós que a gente não precisa esperar 2014 para fazer uma virada em nossa vida? Querido, eu quero nessa noite trabalhar em cima de alguns paradigmas em relação a andar com Deus. O primeiro paradigma que eu encontrei na Bíblia está lá em Gênesis capítulo 28, que é o conceito do se e então. Se é então. Mateus 28, 20. Abre a Bíblia lá comigo, por favor. Desculpa, Gênesis 28, 20. Obrigado. Obrigado, velho. Isso é uma bênção. Gênesis 28, 20. Abra lá. Gênesis 28, 20. Já achou? Olha o que diz a Bíblia. E Jacó fez um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer, e vestes para vestir, e se eu em paz tornar a minha casa do meu pai, então, diga comigo então, diga forte, diga então, mais uma vez, diga então,
então o Senhor será o meu Deus. Eu acredito que muita gente poderia estar querendo dizer, amém, gostei dessa oração, vou fazer ela em casa. Olha só que oração engraçada que Jacó faz. Ele diz assim, olha, se Deus for comigo, se Deus me guardar, se Deus me der pão para comer, se me der veste para vestir, e na casa do meu pai eu tornar em paz, então Ele será o meu Deus. Essa oração de Jacó, né, ela desperta em nós o sentimento de, tem que ser assim, Deus tem que me dar casa, comida, etc. É uma fé oportunista. Senhor, eu te sirvo, se o Senhor me der isso, eu te sirvo, se o Senhor me der aquilo, eu sou fiel a Ti, vou orar, se o Senhor me abençoar, se o Senhor for comigo e duplicar o meu salário, aí eu serei dizimista, aí eu ofertarei a Ti, se o Senhor tirar as minhas dívidas, então eu te servirei. Se o Senhor mudar o meu marido, que o Senhor conhece o meu marido, que é terrível demais, se o Senhor mudar a minha esposa, se o Senhor me der uma mulher para eu casar, se o Senhor der um marido para eu casar, as minhas clamam. Aí o Senhor será meu Deus, aleluia. Essa oração de Jacó reflete o momento que Jacó passa diante de Deus. Toda passagem bíblica tem que ser comparado com as outras passagens bíblicas, para você saber se aquilo que a pessoa está falando é de verdade bom ou não. Jacó, como um bom judeu, visava o lucro de servir a Deus. E Deus vai ensinar Jacó que ele é Deus acima do lucro, mas é lá no final da vida dele. Lá no final da vida dele, ele vai ser tocado e vai começar a mancar diante de Deus, porque Deus trabalha o caráter de Jacó e transforma ele em Israel. Ele começou a querer servir a Deus porque Deus lhe dava coisas. E terminou servindo a Deus, o Deus que é acima de todas as coisas. Mas às vezes a gente gosta dessa oração. E a gente olha para Deus e o grande problema dessa teologia é isso. Que se Deus não fizer o que eu quero, eu não sirvo mais a Deus. Se Deus não me der o que eu quero, eu já não sirvo mais. Se Deus não fizer a minha vontade, então é uma fé frágil. É uma fé que tem problemas, porque eu preciso que Deus me faça isso ou me faça aquilo. Claro, irmãos, que a fé nossa não deve ser passiva. Em toda a Bíblia você encontra Deus mostrando para você que a sua fé tem que ser ativa. É claro. Por exemplo, em 1 Timóteo 6,12, a Bíblia fala, combata o bom combate da fé. Ou seja, ter fé gera um combate. Você quer alguma coisa, você busca em oração, você trabalha, né? Você vai batalhando na sua vida o bom combate da fé. Nós somos chamados para batalhar esse bom combate. Nós somos chamados para buscarmos coisas milagrosas. Em Romanos 10, por exemplo, diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando você escuta a palavra de Deus, a tua fé é despertada e você é abençoado. Como você pode dizer amém a essa palavra? A Bíblia diz que devemos ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus gera fé. E a fé gera produtos, bênçãos tremendas. Isso é maravilhoso. O desânimo não deve fazer parte da nossa vida. A fé luta contra o desânimo. A fé coloca confiança em Deus. A fé faz você prosperar. A fé faz milagres acontecer. A verdade, a Bíblia diz que Pedro no barco foi naufragando. Ele era pescador. Ele sabia nadar. A Bíblia diz que Jesus vai andando pelas ondas. E Pedro diz, és tu mesmo, Senhor? Ele diz, sou. Então vem. Se você quer vir. Ele disse, vou. E Pedro foi, começou a afundar. Ele grita para Deus. Agora preste atenção, Pedro era pescador. Todo pescador sabia nadar. Mas ele não volta para o barco nadando. Que se ele voltasse para o barco nadando, ele perderia a bênção. Ele pede, toma minha mão, Jesus. E Jesus o tomou. E ele voltou andando sobre as águas com Jesus.
O que fez Pedro, naquele barco, dar o passo que só ele deu, chama-se fé. Muita gente na igreja termina o culto e não dá um passo segundo o coração de Deus e não alcança a sua bênção porque não teve uma fé ativa. Deus está dizendo, vou te dar muitas bênçãos. Pode crer porque Deus vai te dar. Louvado seja o Senhor. Isso é fé. Pedro diz, socorre-me Deus. E Jesus socorreu. Nós vemos na Bíblia toda a fé ativa. Pessoas, por exemplo, como a Bíblia diz em Salmo 84, que Deus não negará bênção nenhuma aos seus filhos. Porque Deus está pronto a te abençoar. Bartimeu gritou e Jesus o curou da cegueira. A Bíblia fala que a mulher do fluxo de sangue tocou Jesus e ela foi curada do seu fluxo de sangue. Ora, ela poderia ter ficado em casa, ela poderia não ter ido onde Jesus estava, mas ela foi, ela passou no meio da multidão, ativou sua fé, tocou em Jesus e ela foi curada. É maravilhoso ver a Bíblia dizendo, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Aleluia! A pastora Maraísa contou um testemunho lindo, que passando com um carro, alguns bandidos na avenida atiraram e as balas passaram duas vigas azuis do carro. E a bala parou no banco, na espuma onde a Isabela estava sentada. A Bíblia diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então a fé é uma fé ativa. Irmãos, a fé é ativa. Mas nós não servimos a Deus por causa das coisas que Ele nos dá. A minha fé é eu me aproximar do rosto de Deus e não das suas dádivas. A fé é Deus me dar todas as coisas, mas sim, algum momento, Ele sabendo o que nós não sabemos, Ele pode dizer não. E se Ele disser não, nossa fé ainda continua firmada no Senhor. Porque a nossa fé não é no si, então. Se Ele me der, então eu o sirvo. Se Ele fizer, então Ele é meu Deus. Se Ele duplicar o meu salário, então Ele será o Senhor da minha vida. E essa fé é uma fé doente. Porque coloca Deus como meu boneco. Deus tem que fazer o que eu quero que Ele faça. Deus tem que fazer aquilo que eu quero que Ele faça. E se Ele não fizer aquilo que eu quero, eu não servirei. Essa fé é uma fé enferma. A nossa fé está acima dessas coisas. Um segundo paradigma que eu encontro na Bíblia está lá em Abacuque capítulo 3, verso 17. Se você quiser abrir lá comigo, Abacuque 3, verso 17. Diz a Bíblia, é o paradigma do conceito todavia. Diz a Bíblia, porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, nos currais não hajam vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque 3,17. Será que você pode acompanhar comigo? Abra sua Bíblia lá. Abacuque 3,17. Vamos lá? Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas na malhada sejam arrebatadas, nos currais não hajam vacas. Todavia me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha. Irmãos, vamos traduzir isso para hoje? Porque antigamente não tinha freezer, amém? Amém ou não? Nem supermercado. Então o que é que sobrava para você? Primeiro, o homem tinha que ter muitos filhos, uns 17 a 30. Amém ou não?
Quantos homens nós temos aqui? Já pensou, Ricardo, você com 32 filhos, aleluia, na sua porta de casa, dizendo: papai, o que vamos fazer hoje? Trabalhar na roça, meu filho, senão a gente não vai ter o que comer. Era esse o trabalho. Por isso que a Bíblia diz: feliz o homem que enche na sua aljava de flechas. Porque os filhos são como flechas. Quando chegar na tua porta, você põe os 32 filhos e diz: e aí, o que é que vai ser? Se vier um inimigo, não é? Já pensou? Vem um inimigo e você com 32 filhos diz: não estou entendendo, o que é que você veio aqui? Não, a gente só estava passando aqui, não tem nada não. Agora, se você só tinha 3 filhos, você imagina a tua situação. Então, quanto mais filhos você tinha, melhor era para você e a sua casa. Agora preste bem atenção nisso. A Bíblia diz para nós: mesmo que Deus não me deu supermercado, mesmo que eu vá lá nas prateleiras do supermercado e tendo dinheiro não consiga comprar nem uma lata de feijão, nem o leite para o meu filho, nem a situação para nada, porque era assim que Abacuque estava vendo o seu país. A Bíblia diz que eles estavam destruídos, não tinha vaca, não tinha curral, não tinha plantação, tudo tinha sido saqueado, roubado. Ele diz: mesmo que isso não aconteça, que eu não tenha o que comer, mesmo assim eu não largarei o meu Deus, porque Ele é o Deus da minha casa. Aleluia. Irmão, eu quero que nós entendamos que mesmo que Ele não te leve ao lugar que você planeja, se Ele prometeu para você, Ele vai cumprir em você e na tua descendência a promessa que Ele falou. Isso é maravilhoso. Ele será o meu Deus, porque não o busco por aquilo que Ele pode me dar, eu o busco porque Ele é o meu Deus. Há uma oração de rendimento aqui, e a oração é essa: se Deus chegasse para você e perguntasse: Jair, o que é que você quer, meu filho? E Jair falasse assim: bom, você quer saber, está tudo na mão de Deus, eu vou deixar tudo quieto. Ai, sei lá, eu vou ficar aqui, deixa Deus se virar aí. Eu não quero nada, não quero pedir nada, não quero falar nada. Eu quero deixar nas mãos de Deus. Não sei o que pedir. Faça o que você quiser, Deus. Se o Jair fizesse isso, ele se transformaria num boneco. Porque ele fala: não estou nem aí com nada. Vou me deitar aqui no sofá, tomar uma laranjada, né, e vou ficar tranquilo. Então Deus estaria fazendo Jair um boneco. De um lado, Deus não é o nosso boneco para nós fazermos o que nós queremos dele. E do outro lado, também nós não somos boneco para Deus fazer o que quiser sem conversar com a gente. Sabe por quê, meu amado? Eu quero que você veja na palavra de Deus o terceiro e último paradigma. Está lá em Gênesis capítulo 1, verso 27. Enquanto nosso tecladista está chegando. Gênesis 1, 27. E diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus foi colocar a mão em você e fez de você a sua imagem e a sua semelhança. E diz a palavra de Deus para nós que Ele nos fez segundo o que Ele é. E Ele não é robô, Ele não é um animal irracional. O nosso Deus tem vontades, te fez com vontades. O nosso Deus tem sonhos e te fez com sonhos. O nosso Deus não é um robô e não te fez robô. O nosso Deus compartilhou com você o que eu e você somos, veio dele. Então você diz: pastor, agora eu não entendo então. Eu não posso fazer o que eu quero com Deus, porque Ele não é algo assim que eu faço, um boneco que eu faço o que eu quero. Mas Ele também não faz o que quer comigo, que eu também não sou um boneco. Então, como é que eu me relaciono com Deus? É aí que entra Enoque. A Bíblia diz que Enoque andava com Deus.
Quando você tem uma esposa, você sabe melhor o que eu vou dizer. Uma esposa e o marido, essas duas pessoas, elas andam de tal maneira que o relacionamento entre eles, o andar junto do dia a dia, esse relacionamento de amor, naturalmente as pessoas se posicionam. Naturalmente, há um posicionamento quando você ama uma pessoa, você se posiciona. Por exemplo, tem coisas que a Kelly não gosta de jeito nenhum. E tem coisas que eu não gosto de jeito nenhum. E porque a gente se ama, a gente anda junto, a gente vai descobrindo o que a outra pessoa gosta. Você não precisa nem perguntar. Você não precisa nem questionar, porque você já sabe. O teu relacionamento com aquela pessoa é tão profundo que você agora sabe o que aquela pessoa gosta. Você anda, você compartilha. Filipenses diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus. Então Deus não quer chegar na vida sua e dizer: você é obrigado a fazer isso. Não, de jeito nenhum. Deus não vai chegar na tua vida e diz: olha, você é obrigado a orar, você é obrigado a ler a Bíblia, você é obrigado a andar comigo, você é obrigado a falar comigo. De jeito nenhum. O nosso relacionamento com Deus, esse amor que a gente tem com Deus, vai fazer com que você compartilhe com Deus as suas ansiedades. E é tão interessante isso, porque a Bíblia diz que as nossas petições têm que ser colocadas diante do Senhor. E sabe o que diz a Bíblia? Que Deus não vai encolher a mão dele para fazer bem nenhum, para fazer algum bem. Não, Ele não vai encolher a mão. Ele vai te dar o bem, vai abençoar a sua vida no relacionamento com Ele. Eu queria lembrar o exemplo de Cristo no Getsêmani. Em Mateus diz que Jesus chega no Getsêmani e diz: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Porém, todavia, não seja a minha vontade, mas a sua. Vê o todavia aí? Eu vi muitos momentos que Jesus foi tão direto com Deus. Quando ele estava andando e ele viu o demônio, ele falou: sai desse homem. Porque expulsar demônio, você não precisa perguntar para saber se é da vontade de Deus, que está escrito na Bíblia que é a vontade de Deus. Ele caminhava e tinha algum enfermo e ele orava pelos enfermos e os enfermos eram curados. Você não precisa pedir autorização para Deus para orar pelo enfermo, porque está escrito na palavra de Deus. Mas há coisas na nossa vida que só o profundo relacionamento com Deus vai te dar a diferença entre alguém que anda com Deus e alguém que não anda com Deus. Esses dias eu e Kelly estávamos orando sobre uma situação tão diferenciada, que nós estávamos tomando uma decisão como casal, uma coisa particular nossa, que tem a ver com o nosso futuro, que nós estamos planejando. E eu não sabia de verdade o que fazer. Então nós entramos em jejum e oração, fomos andar com Deus. Durante a noite Deus veio com um sonho e mostrou exatamente o que a gente deveria fazer. E Deus nos abençoou. Será que você não percebe a diferença daqueles que andam com Deus, daqueles que não andam com Deus? Ah, pastor, mas eu leio a Bíblia, mas não é andar com Deus. Somente isso. Pastor, eu oro, mas não é andar com Deus, somente isso. Sabe, há uma coisa em Cristo que nos deixa apavorados, que nem diz lá no sul. Há algo no Senhor que nos deixa constrangidos. Em pleno Getsêmani, em traduzindo, ele diz: eu não estou nem um pouco a fim de morrer, ó Deus, nessa cruz. Eu não estou nem um pouco a fim. Se o Senhor tiver um plano B, se o Senhor tiver uma outra ideia de como eu posso salvar esse pessoal, sem dar minha vida nessa cruz, me arrepia a alma de saber que eu tenho que morrer e passar por isso na cruz. A Bíblia diz que Cristo ora 3 vezes, dizendo: Deus, tem alguma outra fórmula?
Ó Deus, tem algum outro jeito de eu não ir para esse caminho da cruz? O Senhor diz, não. Ele diz, relacionamento impecável. Ele disse, então, porém, seja feita a tua vontade, não a minha. A tua vontade, não a minha. A tua vontade, não a minha. A tua vontade. Alguns sentimentos podem surgir em nós quando você fala, ó Deus, faça a tua vontade. A primeira é, meu Deus, melou tudo. Se eu entregar a minha vontade que eu quero para Deus, eu acho que Deus vai falar não. Talvez a primeira reação de entregar a nossa vida para Deus no ano de 2014, meu Deus, talvez eu saiba melhor o caminho que eu tenho que percorrer. E às vezes a gente tem vergonha, medo, receio de dizer, a tua vontade e não a minha seja feita. Ou talvez alguém diga, olha, pedir a vontade de Deus é porque você não tem fé. Você deveria lutar com fé. Mas tem coisas que não dependem da fé. Tem a ver com a direção de Deus lá de cima. Conclusão, querido, quer dizer que Deus não é boneco para você manipular. E você não é boneco que Deus manipula. Você não é robô. Deus não vai te obrigar a ser uma pessoa com comunhão com Deus. Ele não vai te obrigar a ler a Bíblia. Deus não vai te obrigar a buscar o Senhor. Não. Você pode fazer a tua vontade e com certeza colherá o que você plantou. Com certeza. Irmão, faça a tua vontade e você vai colher lá para frente o que você plantou. Com certeza. Não tem outra solução. A sua vontade vai te conduzir a coisas que não vão ser tão boas. Vai variar o que você plantou. A Bíblia diz, faça a tua vontade. Então Deus não é boneco, você não é boneco. Então, pastor, o que eu faço? Ande com Deus. Pastor, o que eu faço? Ande com Deus. Que quando você anda com Deus, você sabe quem é quem na relação. Ele é Deus. Ele tem direito de dizer não. Mas diz a Bíblia que é muito provável, é o coração dele, que se você orar correto, que ele vai dizer sim na relação. Pastor, orações egoístas são respondidas? Não. Segundo a Bíblia, não. Orações hipócritas são respondidas? Não, com certeza não. Então que tipo de oração Deus responde? Aquelas que você anda com Deus. Que você tem entendimento do que é o que está no coração de Deus. Quer ver comigo? Abra a Bíblia em João 15:7, eu já vou terminar. João capítulo 15, verso 7. João capítulo 15, verso 7. Achou? Irmão, vocês estão aí, amém? Sei que os jovens estão fazendo falta hoje, mas posso escutar um amém de novo, não? Estou começando a ficar em dúvida aí. João capítulo 15, verso 7. Vamos lá? Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que eu quiser, tudo o que quiserdes, e vos será feito. Você pode dizer amém a esse versículo? É forte, né? A gente pode querer dar uma interpretadinha aqui. Mas Jesus está falando, em outras palavras assim, ô Ricardo, se nós andamos com Deus, ô Levi, se nós andamos com Deus, é verdade? Ô Daniel, se nós andamos com Deus, você vai andar tão juntinho com Deus, que vai ser igual marido e mulher, você vai saber o que gosta e o que não gosta. Você vai saber disso. E quando você pedir tudo o que você pedir, eu vou dizer sim. Porque você sabe exatamente das coisas que eu gosto. Isso é andar com Deus. Por isso que Jesus não tinha problema nas suas orações serem respondidas. Mas também não teve problema nenhum de levar no Getsemane as suas angústias. E ele declarou diante de Deus todas as suas angústias. E Deus disse, filho, até hoje eu disse sim. Porém, nisso que você me pede. A resposta é não. E Jesus olhou para o Deus e disse, sim, Senhor, o Senhor vai continuar sendo o meu Deus. Sempre. Mesmo com não.
No hebraico, eu gosto do hebraico. Porque o português é diferente, né? O português, você lê, é muito gostoso. Mas quando você vai no hebraico, às vezes, não sei, mas às vezes, dá um pontinho diferente. Quer saber que eu fui lá no hebraico saber o que é andar com Deus? Aí o hebraico me deixou muito claro. Porque no português nós temos, por exemplo, passado, eu andei com Deus, eu andava com Deus. Presente, eu ando com Deus. E o futuro, eu andarei com Deus. Mas no hebraico não. O hebraico fala da intensidade. Ele é diferente do português. Ele fala de quanto você anda com Deus, da intensidade. Vou te dar um exemplo. Imaginar que você tem 2 filhas. E a primeira filha, você chega para a primeira filha e diz: filha, as 2 estão estudando piano, né? Aí você, geralmente nas escolas é 20 minutos de piano no mínimo por dia. Eu sei porque eu estudei. Então, a sua mãe vai chegar para a primeira filha e vai dizer, ou o pai dizer: filha, vai estudar piano. E ela vai fazer cara de burrado e diz: ah, rapaz, agora? Está agora que eu estou ocupada. E não está, né? Aí ela vai lá no piano e faz tum, 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 tum. E quando começar a dar 10 minutos, vai dizer: pai, acabou o tempo que eu tenho que ficar aqui nesse piano. Ei, pai, acabou o tempo, aí. Já passou meia hora. Você diz: não, passou 10 minutos, meu filho. Ainda falta 10. E você vai escutar lá da outra sala, ela martelando o piano. No hebraico, a palavra é itpael. Nunca o hebraico usaria itpael para essa moça que está tocando piano. Nunca itpael seria usado para essa menina que pegou o piano e tocou porque ela era obrigada a tocar o piano. Mas a palavra itpael foi usada para Enoque. A outra filha chega para ela e diz: filha, vai estudar. Quando você nem terminou a frase, ela já está abrindo o piano e está tocando o piano. E você, lá da cozinha, da outra sala, da garagem, escuta a sua filha dançando junto com as notas, e o seu coração voando e dizendo: que coisa gostosa, eu estou tocando piano. Nesse ponto é que nós olhamos o que a Bíblia fala sobre Enoque, nessa ação reflexiva, de que ele não só andava com Deus, mas Deus andava com ele. E a Bíblia fala no hebraico que ele dançava ao redor de Deus. Aleluia! Ele dançava ao redor de Deus. Aleluia! Ele ficava ao redor de Deus no seu dia. E a Bíblia fala no hebraico dizendo a seguinte coisa de Enoque: Enoque andava halak e tipael. Ele andava dançando ao redor de Deus. Aonde ele ia, ele ficava ao redor de Deus. Tipael é aquela palavra com intensidade, com fervor e com amor, dizendo: não vejo a hora de andar de novo com Deus. Não vejo a hora de ler de novo a sua palavra, falar com Ele, orar com Ele. E quando a sua esposa o chamava, dizendo: o jantar está posto, Enoque, ele dizia: mas já, eu nem andei direito com Deus hoje. Essa palavra é a palavra daqueles que amam o Senhor. Não importa se tem isso ou aquilo, mas importa que eu ande com Deus. Sabe, ter fé em Deus é uma das coisas mais lindas que alguém pode ter na vida. Louvado seja Deus. Se você crê em Deus, que você glorifique o Senhor hoje. Que não há coisa mais linda do que alguém ter prazer. Quero te fazer uma pergunta para você mesmo. Será que hoje à noite Deus não te chama para
desejar andar mais perto de Deus? Ontem à noite eu vi os grupos Brasil se mobilizando para tanta aventura, ficar de madrugada acordado para ver luta. Sabe, amados, eu não acredito que é o mais importante da nossa vida. E se você tivesse que medir o quanto você tem prazer de andar com Deus, quanto seria na sua medição? Vou chamar a equipe de louvor à frente. E tem pessoas que, antes de chegar a 2014, gostariam de ficar mais perto de Deus em 2013, dizendo: Senhor, eu queria andar mais perto do Senhor. Eu quero que o Senhor olhe para mim e diz: você é aquele filho ou filha que senta no piano, tem prazer de tocar comigo, de andar comigo. Se esse é o nosso desejo, vamos vir pertinho do altar de Deus hoje e vamos conversar com Deus nesse culto que está mais íntimo nosso, dizendo: Senhor, eu trabalho tantas horas por dia e eu quero ter prazer de andar com Deus. Vamos fazer isso. Vamos ficar de pé. E se você sente o desejo, vem para o altar, dizendo: ó Deus, 2014 eu quero andar mais perto de Deus. É um desejo do meu coração. Mais do que ouro, eu te quero. Mais do que os tesouros, eu te quero. Mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que 1000 bênçãos. Meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança. És o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança. És o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Glória a Deus. O convite hoje é para nós andarmos mais perto de Deus. Quero convidar você que está no banco a vir para frente. Hoje nós queremos andar mais perto de Deus. Sai do seu lugar, vem para frente. Vamos conversar com Deus. Você não é obrigado a vir, mas eu vou te incomodar para sair do seu lugar. Se fosse um convite, quem quer ser missionário, né? Vamos lá. Quem vai para a África, aí é outros 500. Mas quero te convidar a andar mais perto de Deus. Você que está aqui em casa, também quero incomodar seu coração. Aí que você está assistindo pela internet, aí no seu lugar, olhe para Deus. Eu preciso andar mais perto de Ti. Eu preciso estar mais perto do Senhor. Eu preciso ter um encontro real com o Senhor, mais nesse ano do que tive no ano de 2013. Feche seus olhos. Eu não quero te conduzir a emoções, eu quero te conduzir a decisões. Pensa comigo. Pensa em todos os dias desse ano. Pensa o quanto você se dedicou ao seu trabalho, ao seu estudo, às suas coisas. Veja as consequências, os bens e consequências. Começa a medir no teu coração se você não poderia fazer algo mais para andar mais perto com Deus. Talvez ter um dia, um momento, uma situação que você conseguisse prender melhor. Talvez de manhã, de tarde, de noite, onde você pudesse ter um momento maior com Deus. E talvez aí no seu lugar, eu te pergunto: meu Deus, eu quero ser igual a Enoque. Eu quero andar mais perto de Deus. Ah, Deus, eu queria aprender assim, a igual Jesus, a poder andar tão perto, saber o teu coração, saber o que é que o Senhor deseja, quais são os seus alvos, os seus objetivos. Será que nós podemos orar juntos nessa noite? Põe a mão no seu coração.
Põe a mão no seu coração e abre seu coração para Deus. E diz: ó Deus, eu preciso e quero demais andar mais perto de Ti. Eu preciso e quero demais andar mais perto. A Bíblia diz que Enoque andou tão perto, mas ele andou desse jeito tão intenso. Não obrigado, não isso, não aquilo, mas tão intenso. Porque ele queria andar perto do Senhor. Aí no seu lugar, conversa com Deus. Faz uma análise 2013 e vê se você pode e deve mudar em alguma coisa em sua vida. Fala com Deus. E se você encontrar alguma coisa que não está legal, fale com Deus também. Diz: ó Deus, eu quero rasgar o meu coração, porque em muitos momentos da minha vida eu achei que o Senhor deveria ter feito o que eu queria. Mas hoje descobri que Tu és Deus e o Senhor faz o que o Senhor quer na minha vida. E que o Senhor não me dá só o que eu quero, o Senhor me dá o que eu preciso. E talvez o que eu precisava não era o que eu queria. Talvez essa noite você tem coisas para falar com Deus, só você sabe. E talvez seja de fato o momento entre eu e você e Deus, eu e Deus, cada um e Deus, dizer: ó Pai, eu quero andar mais perto de Ti. Por favor, me ajuda. Vamos orar juntos? Diga comigo, diga: Senhor Jesus. Senhor Jesus. A palavra de Deus diz A palavra de Deus que Enoque andou com Deus. que Enoque andou com Deus. Andou intensamente com Deus. Intensamente com Deus. E o Senhor o tomou. E o Senhor. Senhor Jesus, Senhor Jesus. a Bíblia diz também A Bíblia diz que o Senhor andou intensamente. o Senhor andou intensamente. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Nessa noite, Nessa noite, meu desejo meu desejo é abrir o meu coração é abrir o meu coração e tomar a decisão e tomar a decisão de pedir a sua ajuda de pedir a sua ajuda para andar contigo para andar contigo em 2014. em 2014. Mas antes de chegar a 2014, Mas antes em 2013, em 2013, nesse domingo, nesse domingo, eu te peço, eu te peço, ajuda-me ajuda a andar contigo, a andar contigo, como Enoque andou contigo. como Enoque andou contigo. Tudo que não é de Deus, Tudo que não é de Deus, saia da minha vida. saia da minha vida. Tudo que não é do Senhor, Tudo que não é do Senhor, saia do meu coração, saia do meu saia do meu caminho. saia do meu caminho. Abre os meus olhos Abre os meus olhos para que eu possa entender para que eu possa entender como faço como eu faço para andar com Deus. para andar com Deus. Senhor Jesus, Senhor Jesus, ajuda-me, Senhor. ajuda-me, Senhor. Ao abrir a Bíblia, Ao abrir a Bíblia, fala comigo. fala comigo. Na oração, Na oração, derrama o Teu Espírito Santo, derrama o Teu Espírito Santo, para que a minha comunhão para que a minha comunhão não seja obrigatória, não seja obrigatória, não seja um ritual, não seja um ritual, mas que a minha comunhão com Deus mas que a minha comunhão com Deus seja milagrosa. seja milagrosa. Que eu tire do fundo do meu coração Que eu tiro do meu coração a minha comunhão com a Deus. minha comunhão com Deus. Senhor Jesus, Senhor Jesus, faz de 2014 faz de 2014 um milagre na minha vida, milagre na minha vida, em nome do Senhor. em nome do Senhor. Aí no seu lugar, fica com Deus um pouquinho. Deixa Deus falar com você. Deixa Ele falar com você. Nós não precisamos de rituais. Nós precisamos que Ele fale com a gente. Deixa Deus falar com você. Essa porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Pai, quero orar nessa hora, para que o Senhor faça da nossa vida um verdadeiro milagre. Que o Senhor faça de cada um, Pai, alguém parecido com Jesus, com Enoque, com aquela galeria da fé, de homens e mulheres que andaram contigo e realizaram coisas diante dos teus olhos, que foram coisas grandes. Senhor, talvez aos olhos do mundo, talvez as proezas que o mundo espera, as cidades, as construções, isso e aquilo, talvez, Pai, o Senhor tenha para alguns, mas para todos,
o Senhor tem o andar com Deus. Ó Pai, eu te peço que 2014 seja o ano do andar com Deus. Que 2014 seja o ano do milagre, da bênção, da graça, de andar com Deus, de crer em Deus, de ter o toque de Deus. Que a nossa fé em 2014 possa ser uma fé melhorada. Como diz a Bíblia, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Nos põe próximo da Tua palavra, nos põe próximo dos Teus milagres, para que a gente possa ter uma fé, realmente uma fé sólida, uma fé amparada pela Tua graça e poder, Pai. Muito obrigado por 2013, nós estamos chegando ao final. Que nós possamos lembrar de Enoque em 2014. E lembrar, Senhor, que ele andou pertinho de Deus. E todos nós podemos também fazer isso. Muito obrigado, Pai, em nome do Senhor. Que o amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação, o poder e as santas manifestações do Espírito de Deus estejam com todo o povo do Senhor, agora e para sempre. Amém e amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Oi.